Gente, muito bom dia a todo mundo que está aqui conosco hoje. A gente hoje vai falar de um tema que é super importante, acho que para todo mundo, que é a sociedade, lei e segurança no Brasil. E para trazer esse tema, nós trouxemos nada menos que ninguém do que o Dr. Roberto Mota, que é um grande especialista do assunto, ele é ex-secretário do Estado, hoje ele é escritor, suplente de deputado federal, engenheiro e, como eu disse, um especialista em questão de segurança. E a gente até agora estava falando nessa necessidade de democratização dessas informações, da importância da mudança social e desse caminho novo para que a gente possa ter um progresso em tudo, junto com essa segurança no Brasil. A gente está no estado do Rio, que é um estado bem delicado. Então, doutor Roberto, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente, por ter essa disponibilidade e trazer esse tema que eu tenho certeza que vai incomodar, que vai mexer com todo mundo. Vou passar a palavra ao senhor. Obrigada. Muito obrigado, Angélica. Muito obrigado a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui hoje e vou tentar passar o que eu sei, o que eu aprendi de uma forma rápida e interessante para que todo mundo tenha uma boa visão do que está acontecendo hoje no Brasil em termos de segurança pública. O meu slide já está aparecendo para vocês? Está tudo certinho? Sim, está. Então vamos lá. Segurança pública, eu considero o assunto mais crítico e mais importante hoje do Brasil. E eu defendo uma tese que é a de que nós vivemos um desastre na área de segurança pública, cuja razão não é falta de recursos, não são questões estruturais, não são questões econômicas. A gente vive essa crise porque nós temos aplicado as ideias erradas à questão de segurança. Eu estudo esse assunto há mais de 10 anos e em 2019, no final de 2018, início de 2019, eu tive uma oportunidade única. Eu fui um dos responsáveis pela transição do governo aqui no estado do Rio de Janeiro e cuidei da área de segurança pública. Então, eu coordenei a transição da segurança pública do Rio de Janeiro, do Gabinete de Intervenção Federal, na época chefiado pelo general Braga Neto, o secretário de Segurança era o general Richard Nunes, e eu coordenei a transição da Segurança do Rio, do Gabinete de Intervenção Federal, para as secretarias de Polícia Civil e Militar. Então, foi uma experiência riquíssima que veio a se somar com tudo que eu já tinha aprendido. Eu tenho alguns livros publicados sobre o assunto. Eu lancei um livro em 2016 chamado Ou Ficar a Pátria Livre, que tem um capítulo sobre segurança pública. Outro livro em 2018 chamado Jogando para Ganhar. Ele fala de vários assuntos, fala de economia, fala de política, mas também tem um capítulo sobre segurança. E esse ano, em 2021, eu lancei um livro só sobre segurança pública. O nome é A Destruição da Segurança Pública Brasileira. A maioria das coisas que vocês vão ver aqui está nesse livro. É um livro bem curto, escrito numa linguagem clara e objetiva para que todo mundo possa entender. Esse livro está disponível apenas em formato eletrônico na Amazon. Quando começo as minhas apresentações, eu digo para as pessoas que eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia ruim é que a questão do crime, o problema da criminalidade no Brasil, é muito mais grave do que as pessoas geralmente imaginam. A notícia boa é que a solução, na minha opinião, está muito mais perto da solução da crise de criminalidade. Porque crime não tem solução. Crime existe em todas as sociedades, em todos os países, em todas as épocas. Mas para a crise de criminalidade, a solução está muito mais próxima do que a gente imagina, do que a mídia diz e do que os chamados especialistas defendem. Eu digo que, como eu falei, a nossa crise é fruto de ideias erradas. Eu vou apresentar aqui para vocês duas ideias que, na minha visão, são totalmente equivocadas no que diz respeito à segurança pública. O Brasil tem uma coisa chamada regime semiaberto, quer dizer, na verdade, a progressão de regime, né?
quando vocês ouvirem que um criminoso foi julgado e condenado a 30 anos de prisão, isso é um equívoco. Ele não foi condenado, ele não vai ficar 30 anos preso. Depois de um curto período de tempo, que até pouco tempo era 16% da sentença, agora eu acho que está em 20% com o pacote anticrime, depois desse período curto, ele volta para a rua, no chamado regime semiaberto, que na teoria deveria ser uma supervisão para reintegrar o preso na sociedade. Na prática, não é nada disso. Na prática, ele, depois de cumprir um pequeno período de tempo efetivamente preso, ele volta para a rua e aí ele faz o que ele quer. Outra ideia extremamente equivocada é a chamada audiência de custódia. A audiência de custódia é um procedimento que acontece, que tem que acontecer por lei em até 24 horas depois da prisão em flagrante de um criminoso, ou seja, não é a prisão de alguém que sofreu uma investigação, que foi acusado de um crime, é alguém que foi preso no ato de praticar um crime, como, por exemplo, alguém que está assaltando, está com a arma na cabeça de uma pessoa. Esse criminoso é preso ali e em até 24 horas ele tem que ser levado a um juiz para uma audiência cuja única finalidade é cuidar do bem-estar do preso. Então, o juiz pergunta se o preso está sendo bem tratado, se ele recebeu alimento, se ele está sendo agasalhado. Não se fala nem da vítima e nem do crime. Depois dessa audiência de custódia, né, tem uma grande probabilidade dos presos serem soltos. Já houve uma época aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, no primeiro semestre de 2017, em que se chegou a um estado de soltura de 61% dos criminosos presos em flagrante nas audiências de custódia. Eu vou repetir. Naquele trimestre, dos criminosos presos em flagrante no ato de cometer um crime, 61% foram soltos nas audiências de custódia. É óbvio que isso promove a impunidade. Ainda hoje, a pena para um criminoso que é preso assaltando alguém com arma de fogo, colocando em risco a vida dessa pessoa, a pena, o que a lei diz, é 6 anos e 8 meses. Na verdade, depois de pouco mais de 1 ano, o criminoso volta para a rua. Aqui a gente vê um exemplo da diferença do tratamento que o Brasil dá para criminosos em relação ao tratamento que as democracias desenvolvidas dão para esses criminosos. Essas duas notícias, né, em cima é uma notícia sobre o Brasil e embaixo uma notícia na Inglaterra. O mesmo crime, né, um indivíduo acusado e condenado por ter matado a mulher, né, a sua esposa, a sua namorada. O indivíduo de cima, que está aqui no Brasil, já está em liberdade há muito tempo e já voltou às suas atividades profissionais. O indivíduo do crime de baixo, que cometeu esse crime na Inglaterra, foi condenado à prisão perpétua e provavelmente jamais vai ver a luz do dia. Então, a Inglaterra não é exatamente uma ditadura ou um país autoritário. A Inglaterra é o país pioneiro no mundo na defesa dos direitos humanos. Foi na Inglaterra que surgiu a Carta Magna, a Revolução Gloriosa, e, no entanto, o crime na Inglaterra é punido com essa severidade. Outro aspecto muito importante da questão de segurança pública é a ocupação de territórios por criminosos. Só no município do Rio de Janeiro existem mais de 1.400 favelas, comunidades, e a grande maioria dessas comunidades, me arrisco a dizer mais de 95% dela, é ocupada por forças armadas. São pessoas, são tropas irregulares que têm fuzis, e na região metropolitana do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, é difícil você conseguir achar um lugar onde você esteja a mais de 1 quilômetro de distância desses territórios. Eu, por exemplo, aqui onde eu estou falando, aqui no bairro de Copacabana, eu estou a menos de 600 metros de um morro que é ocupado por indivíduos armados de fuzis. Esse mapa mostra uma realidade chocante. O Brasil está ali marcado em vermelho. Observem esses países em azul. O Brasil, sozinho, tem mais homicídios em um ano
do que todos os países em azul marcados. Observem, né, que marcados em azul estão o Canadá, a China, praticamente toda a Europa, a Austrália. Todos esses países em azul somados têm menos homicídios do que no Brasil. Nós já chegamos, em 2017, a ter 65 mil assassinatos, 65 mil homicídios no Brasil e aproximadamente 70 mil pessoas. Além desses 65 mil, outras 70 mil que foram feridas por facas, por tiros. O mais impressionante é que desses 65 mil homicídios, em média, apenas 8% são solucionados. Ou seja, 92% dos assassinatos que ocorrem no Brasil permanecerão impunes. Uma matéria do jornal Globo de 2018 mostrou que no período de 20 anos, entre 1996 e 2016, mais de 1 milhão de pessoas foram assassinadas no Brasil. Isso é praticamente uma guerra civil silenciosa, que não tem esse nome e na qual apenas um dos lados está armado. O outro lado está tentando sobreviver, está desarmado e não tem nenhuma chance de defesa. Esse é um trabalho impressionante, uma estatística levantada pelo coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Fábio Cajueiro, que mostra um dado estarrecedor. O coronel fez uma contabilização das baixas da Polícia Militar e comparou essas baixas da Polícia Militar na região metropolitana do Rio de Janeiro com as baixas sofridas pelo Exército americano nas principais guerras do século passado. E ele chegou à seguinte conclusão: um policial militar na região metropolitana do Rio de Janeiro tem 7 vezes mais chance de morrer do que um soldado americano tinha na Guerra da Coreia ou na Guerra do Vietnã. E 3 vezes mais chance de morrer do que um soldado americano na Primeira ou na Segunda Guerra Mundial. Então, se você pegar um policial militar da região metropolitana do Rio de Janeiro e mandar esse policial para uma guerra, ele vai se sentir mais seguro do que ele se sente hoje no seu trabalho. Quando a gente compara as taxas de homicídio do Brasil com de países desenvolvidos, a diferença é abissal. O último número disponível para o Brasil indica uma taxa de 27 homicídios, 27,4 homicídios por cada 100 mil habitantes. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos tinham uma taxa de 5 homicídios por 100 mil habitantes, ou seja, quase 6 vezes menor. A Inglaterra tinha 1 homicídio por 100 mil habitantes e o Japão tinha 0,3. Muita gente acha essa comparação injusta, que o Brasil é um país do terceiro mundo, aqui a gente está falando de países do primeiro mundo, mas quando a gente olha os países que nos circundam aqui na América Latina, apenas o México, que é um centro nevrálgico de distribuição de drogas para os Estados Unidos, e a Venezuela, que é um estado praticamente falido, apenas o México e a Venezuela têm uma taxa de homicídios maior do que a do Brasil. A Colômbia está ali perto, mas se vocês olharem os outros países que estão ao nosso redor, vejam, a taxa de homicídios da Argentina é de 5,3, igual a dos Estados Unidos. O Equador, 5,1, o Chile é 4,4. A nossa taxa, só para lembrar, é de 27. O Uruguai tem uma taxa de 12. A taxa de homicídios no Uruguai subiu nos últimos anos após o evento da descriminalização ou liberação da maconha no Uruguai. Houve um acréscimo significativo na taxa de homicídios. Mas se a gente olha para os outros países, no Peru, Paraguai, Equador, Argentina, Chile, o Brasil é um ponto totalmente fora da curva. E eu quero chamar a atenção de vocês para a taxa de homicídios da Índia, que é um país pobre, caracterizado por uma enorme desigualdade social. Na Índia existem castas. Então, a pessoa nasce numa casta, e se aquela casta é pobre, né, a pessoa está condenada
pelo resto da vida viver naquela casta. Na Índia, o índice de homicídios é de 3,1 por 100 mil habitantes. É menor do que nos Estados Unidos. Então, aí está uma prova dramática de que criminalidade não tem nada a ver com pobreza nem com desigualdade. Quando a gente olha o panorama dos assaltos, né, o termo técnico para assalto é roubo, o panorama é dramático também. O último número que a gente tem disponível é o de 2017, que mostrou, naquele ano aconteceram 1.750.000 assaltos em todo o Brasil, só nas capitais. Veja bem, só nas capitais, em 2017, aconteceram 1.750.000 assaltos. É só vocês fazerem a conta para ver quantos assaltos isso dá por minuto. Mas o dado mais terrível é que, em média, apenas 2% desses assaltos são um dia esclarecidos. Deixa eu explicar isso para vocês de uma outra forma. A chance de sucesso de um assaltante no Brasil é de 98%. Então, vocês imaginem se algum de vocês resolverem, por exemplo, abrir um restaurante ou uma loja de roupas, né? Qual é a chance de sucesso? Qual é a chance que vocês têm dessa loja, desse restaurante não falir nos primeiros 5 anos? Se eu não me engano, a taxa é alguma coisa da ordem de 30%, 40%, né? A chance do restaurante sobreviver. Mas se você pegar uma pistola e for assaltar o restaurante, a sua chance é de 98%. É praticamente garantido que você vai conseguir assaltar e nada vai acontecer com você. Esse é um outro exemplo gritante que mostra a precariedade da situação de segurança no Brasil. Uma pesquisa feita por encomenda da Fiesp mostrou, esse é um dos dados produzidos por essa pesquisa, que 17% da criminalidade armada em São Paulo é causada pelo roubo de celular, né? Então, muita gente que a gente conhece, talvez alguns de vocês já tenham tido essa experiência de sofrer um assalto, ter uma arma apontada para você e a pessoa pegar o celular. Por que essa pessoa faz isso, né? Esse é um caso que aconteceu em 2019, uma jovem que foi assassinada em Nova Iguaçu, uma jovem de 26 anos, e o objetivo era o celular, né? 40 minutos depois desse assassinato e dela ter sido assaltada, o telefone celular dela já estava sendo anunciado na internet. Por que isso acontece? Porque é fácil você vender um celular roubado. Quando um criminoso assalta alguém, consegue um celular, ele sabe que tem inúmeros locais na cidade em que você pode vender esse celular e vende por R$400, R$600. É como se fosse, né, como se o criminoso estivesse indo num caixa eletrônico sacar dinheiro. E aí vocês podem perguntar, mas Roberto, por que a polícia não faz nada? Por que não se faz alguma coisa contra essas pessoas que compram celular roubado para revender, né, os receptadores? Eu digo para vocês, a polícia faz. Esse é um exemplo de uma notícia de 2019 em que a polícia prendeu uma família inteira. Nessa foto está o pai, a mãe e um filho, que estavam receptando celulares roubados. Com eles foram apreendidos mais de 300 celulares e produtos eletrônicos. Então, a polícia fez o trabalho. Ela foi lá, ela investigou, ela apreendeu todos os equipamentos. E aí eu pergunto para vocês conseguem adivinhar o que foi que aconteceu depois dessa prisão? Os presos foram soltos no dia seguinte na audiência de custódia, porque o magistrado entendeu que, como não se tratava de um crime com violência, a receptação de produtos roubados, então não se justificava que os acusados ficassem presos. Ora, é evidente que a receptação de um celular ou de um outro produto qualquer roubado não é um crime violento, mas é também evidente e óbvio que essa receptação ela
provoca um crime violento, porque se não fosse a receptação, não haveria o assalto. Mas isso é um resumo do que está acontecendo hoje no Brasil. Muita gente diz que a pobreza é a causa da crise de criminalidade no Brasil. Os dados mostram exatamente o contrário. Se a gente olhar 1980, naquele ano no Brasil, aconteceram 12 mil homicídios. Em 2011, aconteceram 52 mil homicídios, ou seja, nós passamos de 12 mil homicídios para 52 mil homicídios. E a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, que era de 11,7 em 1980, passou para 27. A taxa de homicídios per capita triplicou. E aí vocês vão dizer, é justo que vocês perguntem, mas Roberto, o que aconteceu entre 1980 e 2011, né, para o país ter ficado tão mais perigoso assim? A pobreza aumentou? Eu vou dizer para vocês, não. Olhem aqui esse quadradinho em azul. Em 1980, o PIB per capita do Brasil era de $2.000. Em 2011, esse PIB, já descontado a inflação e ajustado para valores históricos, ele era de $4.620, em valores de 1980. Ou seja, o PIB per capita mais do que dobrou. E a taxa de... Quer dizer, o Brasil ficou mais rico, o Brasil ficou 2 vezes mais rico e ficou 3 vezes mais perigoso. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes multiplicou por 3. Então, tá óbvio aqui que pobreza não tem nada a ver com criminalidade. Aí as pessoas dizem, não, Roberto, mas não é pobreza, é desigualdade. Aqui tem um outro gráfico que mostra o índice Gini, que está em azul aqui, entre 2003 e 2015, ele foi reduzido em mais ou menos 15%, né? Quando o índice Gini reduz, isso quer dizer que a desigualdade reduz. Então, o país ficou menos desigual. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes ficou praticamente inalterada. E o número absoluto de homicídios passou de 40 mil para 58 mil. Um grande estudioso do fenômeno do crime é um psiquiatra forense americano chamado Stanton Summerall. Ele tem um livro cujo título é Dentro da Mente Criminosa. Esse livro já está disponível em português, eu recomendo para quem tem interesse. E o Stanton diz que o crime não está ligado a nenhum grupo econômico, né, ou étnico, ou racial, ou demográfico. A maioria das pessoas pobres não são criminosas. É óbvio, né? A gente sabe disso. E a gente sabe também que muitas pessoas ricas são criminosas. Então, isso todo mundo sabe, mas ainda assim se insiste na narrativa de que a causa do crime é a pobreza. E um grande economista, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1992, chamado Gary Becker, ele já explicou que o indivíduo, antes de cometer um crime, compara os custos e os benefícios. Porque os criminosos, como as pessoas em geral, são movidos por incentivos. Se o custo de cometer o crime é baixo e os benefícios são altos, mais pessoas vão cometer crimes. Quem chegou a essa mesma conclusão foi o professor Perichiquida, é um estudioso brasileiro do fenômeno do crime que há vários anos ele realiza pesquisas científicas com criminosos presos em penitenciárias. Pesquisas científicas usando métodos científicos, e os papers os artigos do professor Chiquida estão disponíveis na internet. E o professor diz a mesma coisa, o criminoso ele avalia os custos e os benefícios. O ato criminoso é uma decisão individual tomada com base na percepção de custos e benefícios, né? E está aqui do lado um exemplo, uma matéria muito interessante do UOL, publicada em 2019, prenderam uma quadrilha chilena aqui no Brasil. E aí perguntaram para eles, mas por que vocês vieram do Chile roubar aqui? E a explicação deles foi que aqui as penas são mais brandas do que no Chile. Segundo o professor Perichiquida e o Gary Becker, o criminoso, antes de cometer um crime, ele faz 2 perguntas. Qual é a chance de me prenderem e o que acontece se eu for preso? É com base nas respostas a essas 2 perguntas que o indivíduo resolve se ele vai ou não vai cometer o crime.
No Brasil, as respostas para essas perguntas são muito ruins para a sociedade. No Brasil, se criou uma coisa que, na minha opinião, é inacreditável e inaceitável moralmente, que é o chamado auxílio-reclusão. O auxílio-reclusão é o seguinte: se o criminoso, antes de cometer o crime, tiver sido contribuinte do INSS, quando ele for preso, ele vai receber um valor de R$ 1.212,64. É um valor maior do que o salário mínimo. Esse valor já deve ser maior, deve estar desatualizado. Isso, para mim, é uma coisa completamente imoral. As pessoas às vezes dizem: mas, Roberto, você tem que entender, isso não é para o preso, isso é para ajudar a família do preso. E aí eu pergunto: e quem ajuda a família da vítima? Como é que você pode aceitar uma visão moral desse tipo que garante, você está dando ao criminoso uma garantia de que, quando ele for preso, a família dele não vai sofrer nenhuma necessidade, mas e a família da vítima, que foi assaltada, ou que foi machucada, ou que foi traumatizada para sempre, nunca mais vai ter uma vida normal? Outra coisa que a gente tem no Brasil é a visita íntima. A visita íntima é o direito que todos os criminosos têm no Brasil de receber alguém na cela, na sua prisão, para ter um relacionamento sexual. Inclusive estupradores. Eu vou repetir para quem não escutou direito ou não acredita nisso. No Brasil, criminosos que foram presos por estupros ou outros crimes sexuais, ou por homicídio bárbaro, ou o crime mais terrível que você possa imaginar, todos eles têm direito à visita íntima. O outro aspecto da nossa cultura que contribui para aumentar o benefício do crime e reduzir os custos é a glorificação do criminoso. Em muitos casos, o criminoso, depois que ele sai da prisão, depois do pouco tempo que ele fica efetivamente preso, ele sai e, se ele já era uma celebridade, ele fica mais famoso ainda, ou se ele não era, ele vira uma celebridade. No Brasil tem acontecido até um fenômeno curioso, que é a mudança da linguagem para retirar do criminoso a responsabilidade sobre o crime. Por exemplo, eu já ouvi o comandante de uma polícia de um determinado estado do Brasil me dizer que lá, na tropa dele, ninguém usava mais o termo bandido. Ele tinha determinado que, a partir de agora, se usasse o termo indivíduo em situação de risco social. Se alguém comete o crime e essa pessoa tem menos de 18 anos, vamos dizer que essa pessoa tenha 17 anos e 8 meses de idade, ele não é chamado de criminoso, ele não pode ser chamado de criminoso. Ele é um menor infrator ou um adolescente em conflito com a lei. E o mais curioso são os termos usados para se referir aos criminosos presos. Antigamente as pessoas diziam, né, presidiário, depois passou a ser detento, depois passou a se usar o termo que eu achava muito estranho, apenado. Né? Presidiário, detento, apenado, depois passou a se falar reeducando. É inacreditável, né? Reeducando. E o termo oficial hoje, acreditem ou não, que o Departamento Penitenciário usa para se referir aos criminosos presos, é pessoas privadas de liberdade. Essa maneira de enxergar o crime, ela é estimulada, promovida por grande parte da mídia. Existe um viés de glamorização, né? um certo olhar charmoso para cima do criminoso. Tem uma famosa filósofa, eu faço questão de dizer filósofa entre aspas, que deu uma declaração de que existe uma lógica no assalto. Então, existem vozes na nossa sociedade, que não são poucas vozes, são muito influentes, que sempre trabalham no sentido de retirar a responsabilidade do criminoso pelo crime, de descrever o crime como uma atividade charmosa, glamourosa e até politicamente revolucionária. E a questão das armas de fogo é uma questão muito importante, que é discutida, na maior parte das vezes, sem nenhuma conexão com a realidade. Eu trago aqui um dado que pode ajudar nessa discussão. Entre janeiro de 2016 e julho de 2019, quer dizer, num período de 2 anos e meio,
A polícia do Rio de Janeiro apreendeu 48.656 armas nas mãos de criminosos, né? Criminosos que estavam cometendo crime ou estavam prestes a cometer o crime. Dessas 48 mil armas apreendidas, apenas 11 tinham sido armas adquiridas por cidadãos legalmente que foram desviadas para o crime. Ou seja, 11 armas entre 48.656. Isso dá um percentual de 0,022%. Essa é a realidade. A esmagadora maioria das armas que abastecem os criminosos, elas chegam às mãos dos criminosos através do mercado ilegal de armas, alimentado pelo contrabando. As armas que são adquiridas legalmente pelos cidadãos para sua própria proteção ou para atividades esportivas, praticamente nunca são desviadas para as mãos de criminosos, como esses números mostram. Essa é a verdade. Voltando ao trabalho do professor Peri Chiquida, o professor, depois de anos de estudo, chegou a algumas conclusões interessantes. Aproximadamente 65% dos criminosos eram reincidentes. Esse é o único número no Brasil confiável que eu conheço para se estimar a taxa de reincidência. E quando o professor estudou as motivações do crime, as motivações que apareceram com mais frequência eram a influência de amigos, a má influência de amigos, a cobiça, que é a vontade de ter alguma coisa que o seu dinheiro não consegue comprar, o vício em drogas e o desejo de um ganho fácil. Nas pesquisas do professor Peri Chiquida, é praticamente inexistente a situação de um criminoso que roubou ou cometeu um crime porque precisava comer. Isso é um mito. E tem um outro dado que o professor levantou que mostra isso de uma forma muito contundente. Prestem atenção nisso. Quase 50% dos criminosos presos, entrevistados pelo professor Chiquida, possuíam imóveis em seu nome no momento em que cometeram crime. Vou repetir, quase 50% dos criminosos possuíam imóveis em seu nome, ou seja, não é exatamente uma pessoa que está à beira da miséria, morrendo de fome. Agora, a parte mais interessante da pesquisa do professor é quando ele pergunta aos criminosos: se você fosse a polícia, se você fosse o Estado, que medidas você tomaria para reduzir o crime, para combater o crime? Entre as medidas elencadas pelos criminosos estavam penas mais severas e maior combate ao tráfico de drogas. Apesar disso, o sistema de justiça criminal no Brasil caminha na direção contrária. Nos últimos 40 anos, nós temos visto mudanças na lei e na postura do judiciário para tornar a vida dos criminosos mais fácil. E aqui está uma decisão de uma juíza de Santa Catarina. Tratava-se do caso de uma audiência de custódia de um criminoso que foi preso em flagrante depois de trocar tiros em via pública, inclusive ferindo uma pessoa na perna. A juíza mandou soltar na audiência de custódia, dizendo que isso era um mero acerto de contas entre membros de facções criminosas que não colocava em risco a sociedade. Ou seja, a juíza mandou soltar o criminoso. Isso não é um caso isolado. Aconteceu um caso quase igual no Ceará, em 2017, em que um juiz mandou soltar um criminoso que tinha sido preso com um fuzil depois de trocar tiros com a polícia. E o juiz disse: vamos soltá-lo, porque isso é uma tentativa de trazer esse criminoso para o convívio social. Essa soltura ocorreu mais uma vez numa audiência de custódia. Aqui no Rio de Janeiro, a gente também... no Rio Grande do Sul, teve um caso famoso de um criminoso que foi preso, foi enquadrado no Estatuto do Desarmamento, que ele estava com uma arma ilegal, obviamente, ele era criminoso, e o juiz mandou soltar, dizendo que o criminoso estava portando a arma para a sua própria defesa, em virtude da atividade que ele exercia, que era o comércio ilegal de drogas. Essa mesma Câmara
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tomou uma decisão histórica num outro processo, dizendo o seguinte: disparos efetuados por criminosos em fuga contra a polícia, o bandido está correndo, fugindo da polícia. Se ele atirar na polícia e não fizer mira, isso não se caracteriza como tentativa de homicídio. É apenas a resistência. Resistência é um delito menor que não possibilita a prisão do criminoso. Um dado muito preocupante aqui no Rio de Janeiro é o de internação de menores. No período entre 2006 e 2016, não foi criada uma única vaga para internação de menores infratores no Rio de Janeiro. Nesse mesmo período, o número de menores apreendidos, porque o menor infrator, quando ele é preso, ele não é preso. Na verdade, o termo técnico é apreendido. E o número de menores apreendidos foi multiplicado por 10. Por causa disso, as instalações, evidentemente, ficam lotadas. Se o crime aumenta e não há mais, o número de locais de internação não aumenta, a superlotação aumenta. E para vocês terem uma ideia de como isso tem impacto na segurança pública do Rio de Janeiro, em média, aqui no Rio de Janeiro, um criminoso, um menor infrator, criminoso com menos de 18 anos, que mata alguém, ou seja, um menor que pega uma arma, vai num sinal para assaltar, dá um tiro e mata um pai de família, ele fica internado, em média, 8 meses. Como diz um delegado amigo meu, o sujeito mata você no Carnaval, no Natal, ele já vai passar em casa com a família solto. Essa situação é complicada, é mais complicada ainda, tendo em vista algumas decisões judiciais. Em 2019, houve uma decisão do STF ordenando que se libertassem os menores infratores toda vez que a capacidade do local de internação ficasse acima de 119%. Ninguém sabe muito bem de onde saiu esse número, mas o fato é que mais de 1.000 menores foram libertados aqui no Rio de Janeiro, entre eles 3 que voltaram a matar, né? Foram soltos estupradores, homicidas. Isso aqui é uma notícia do jornal O Globo. Desses menores que foram soltos, 3 voltaram a matar. Em relação à prisão, existe um lugar comum aqui no Brasil, uma coisa que já caiu no imaginário popular, que é a frase: prisão não adianta porque prisão não reabilita. Prisão não reabilita mesmo, em nenhum lugar do mundo. Como vocês podem ver por esses dados, na maioria dos países, mais da metade dos criminosos reincide no crime. Nos Estados Unidos, 66%. Na Inglaterra, o índice de reincidência chega a 70%. A função da prisão não é reabilitar. A reabilitação é uma coisa que, e eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas depende apenas da decisão do cidadão. Na verdade, a função da prisão, a prisão tem 2 funções. Primeiro é punir, mostrar ao criminoso que ele atacou alguma coisa que era muito importante para a sociedade, que é a vida, o corpo, a propriedade de alguém, e por causa disso ele vai ser penalizado. E a outra é afastar o criminoso da sociedade por tempo suficiente para que ele deixe de ser uma ameaça. O Stanton Seminole, ele diz isso, ele diz que ressocialização é uma expressão sem qualquer sentido, porque o criminoso já tinha sido exposto às influências socializadoras da própria sociedade, e ao cometer o crime, ele rejeita essas influências. O Stanton diz até que reabilitação é um conceito complicado, porque reabilitação significa habilitar de novo, ou seja, trazer a pessoa de volta para um estado anterior positivo que ela já teve um dia. E, infelizmente, para vários criminosos, eles nunca tiveram um estado positivo. Há muito tempo que a única atividade que eles têm, e isso é uma realidade dura, mas é a realidade, que muita gente no Brasil tem dificuldade de aceitar, existem criminosos profissionais
ele nunca teve nenhuma outra atividade a não ser cometer crime. E quanto mais chances você der para ele, mais crimes ele vai cometer. A pergunta, vale a pena aprender, é facilmente respondível, né? Mas aqui quem respondeu essa pergunta dando números foi Thomas Sowell, que é um famoso economista americano. Ele fez um estudo no Reino Unido e ele viu que no Reino Unido o custo de manter as prisões por ano era de 3 bilhões de libras, o que é muito dinheiro. Mas o custo total do crime no Reino Unido é de 60 bilhões, ou seja, o custo do crime é 20 vezes maior do que o custo da prisão. Só que esse custo do crime ele está dividido por todos nós. Então, é difícil quantificar. É o custo das coisas que você deixa de fazer porque você tem medo de sair de casa de noite ou a partir de determinado horário. É o custo das câmeras de segurança, dos guardas, é o custo das cercas, é o custo de tudo isso. Tem um dado que é muito importante, praticamente desconhecido, não só da maioria das pessoas, mas também da imprensa, que esse dado diz o seguinte: 66% dos crimes são cometidos por aproximadamente 10% dos criminosos. Então, uma pequena parcela dos criminosos, são criminosos de alta produtividade, é responsável pela vasta maioria dos crimes que nós sofremos. Então, a conclusão é óbvia: basta você prender e manter esse pequeno grupo preso que nós conseguiremos sair da crise de criminalidade permanente que a gente vive. Quem diz a mesma coisa é Steve Levitt, que escreveu um famoso livro, Freakonomics, talvez alguns de vocês já tenham lido. Ele diz que cada criminoso preso gera uma redução de 15 crimes patrimoniais por ano. Falando do número de presos no Brasil, se usa frequentemente um número equivocado, né? O número que a gente vê mais frequentemente sendo divulgado na mídia é de que o Brasil teria 762 mil presos, o que daria 0,38% da população. Não seria muito num país que tem uma crise de criminalidade dessas proporções, mas esse número não é verdade, porque esse número ele inclui presos que estão no regime semiaberto, no regime aberto e até em prisão domiciliar. O número verdadeiro dos presos que estão em regime fechado no Brasil é de 558 mil, o que dá 0,27% da população. Isso no país que mais mata no mundo. Além desses 558 mil presos, ainda há no Brasil aproximadamente 700 mil mandados de prisão a serem cumpridos. Quando a gente olha a lista de países no mundo por taxa de encarceramento, o país que mais prende no mundo é os Estados Unidos, que tem uma taxa de 655 presos por 100 mil habitantes. Depois vem alguns outros países. Em sexto lugar está Cuba. A justiça criminal de Cuba é rigorosíssima. Então, Cuba, eu vou repetir, é o sexto país que mais prende no mundo proporcionalmente. O Brasil está lá na 23ª posição. Então, no mundo, existem 22 países que prendem mais do que o Brasil. Muita gente diz, né, alguns especialistas, que o Brasil tem uma superlotação carcerária inaceitável. O último número disponível é que a superlotação carcerária no Brasil está na faixa de 171%. O fato é que superlotação carcerária é um fenômeno mundial, principalmente nos países do terceiro mundo. Praticamente não existe nenhum país do terceiro mundo onde não exista superlotação carcerária. E como a gente pode ver aqui, a Colômbia tem 149%, a Indonésia tem 153%, o Peru tem 223%, mais da metade dos países do ranking mundial de lotação carcerária tem uma taxa de ocupação maior do que 100%. Outra coisa que se diz muito, o Brasil tem um alto número de presos sem condenação.
o Brasil tem 33% de presos sem condenação, ou seja, 33% dos criminosos que estão em determinado momento na cadeia, eles ainda não têm uma sentença definitiva. Isso não quer dizer, obviamente, que eles sejam inocentes. Muitos desses presos foram presos em flagrante, lembrem-se disso, né? Mas a taxa de presos sem condenação no Brasil é de 33%. Esse número é menor do que o da Suíça, do Canadá, da Bélgica e da Dinamarca. Dizem que no Brasil as cadeias estão cheias de pequenos infratores, gente que cometeu um pequeno crime, que roubou uma pasta de dente, que roubou um pão. Isso é mentira. Pela Lei 9.099 de 1995, para esses crimes de menor potencial ofensivo, a lei prevê multa, prestação de serviços à comunidade e medidas socioeducativas. Ninguém vai preso por isso. Outro mito: as cadeias estão cheias de gente presas por fumar um baseado. Isso é mentira. Pela Lei 11.343 de 2006, ninguém vai para a penitenciária por porte de drogas para uso próprio. O uso de drogas, porte de drogas, continua sendo crime no Brasil, mas não tem pena de prisão. A lei prevê só uma bronca do juiz, prestação de serviços comunitários, cursos educativos ou multa. A questão das drogas é uma questão complicada, eu não vou entrar nessa questão aqui, mas eu gostaria só de mostrar algumas evidências de que essa liberalização das drogas é uma falácia e está sendo um desastre no mundo inteiro. Essa é uma manchete do New York Times, dizendo, né, falando sobre a legalização da maconha na Califórnia, e essa manchete aqui diz o seguinte: o mercado ilegal de maconha na Califórnia está florescendo, apesar da legalização. Então, legalizaram a maconha e o mercado ilegal, ou seja, né, a maconha de sempre, dos traficantes, o tráfico de maconha na Califórnia aumentou. Né? Essa é uma matéria da revista The Atlantic dizendo, olha, liberaram a maconha, legalizaram a maconha, mas isso não impediu que continuassem a ocorrer crimes ligados às drogas. Então, olha aqui, a legalização da maconha deveria ter reduzido o crime, mas a realidade é mais complicada. Claro que a realidade é mais complicada. Essa aqui é uma manchete do jornal El País, falando sobre a Holanda, né, de paraíso da maconha legal a narcoestado com tiroteios à luz do dia. E aqui é uma matéria do jornal, se eu não me engano, Última Hora, lá do Rio Grande do Sul, falando do aumento da taxa de homicídios no Uruguai, que era de 7,6 por 100 mil habitantes em 2013, e chegou, há 2 anos atrás, a 11 assassinatos para cada 100 mil habitantes depois da liberação da maconha. Né? Aqui no Brasil, a gente já tem uma experiência de liberação da maconha, tem aqui no Rio de Janeiro, onde foi tirada essa foto, tem em São Paulo. Essa experiência se chama Cracolândia. Voltando à questão do sistema prisional, no Brasil existe um déficit estimado pelos organismos oficiais de 300 mil vagas para presos. Então, precisaria ser construídas 300 mil vagas novas. Só em termos de comparação, a Fiesp estimou que com 21 bilhões de reais, a gente acabaria com o déficit. A gente construiria novas prisões e cada preso teria sua cela, certinho como manda o figurino. Ora, o Brasil não consegue fazer isso, mas conseguiu gastar 65 bilhões de reais nos eventos esportivos, né, da Olimpíada e da Copa do Mundo. Que prioridades são essas que a gente tem? Existe um dinheiro separado para investimentos em prisões, que é o Fundo Penitenciário Nacional. A última vez que eu olhei isso, em dezembro de 2007, tinha quase 4 bilhões de reais lá. E a realidade do Brasil é que ninguém quer construir prisão. Eu já tive essa experiência de tentar ajudar no levantamento de recursos junto ao governo federal, junto a prefeituras. Nenhum prefeito quer um presídio no seu município. É uma confusão danada, ninguém se interessa por esse assunto. O resultado é que as prisões são poucas e os criminosos aumentam cada vez mais. Esse é o resumo do ciclo da segurança pública, né? O ciclo da segurança pública começa aqui do lado esquerdo com o policiamento ostensivo, feito pela Polícia Militar. Depois, quando acontece algum crime, entra a Polícia Civil, que faz as investigações. Depois, esse crime passa para a mão
do Ministério Público, que prepara o processo contra o criminoso, vai para o judiciário e termina no sistema prisional. Nesse sistema de segurança pública, em todo ele, existem inúmeras oportunidades para a gente melhorar. A ineficiência é muito grande, então, em qualquer uma dessas etapas, existe a chance da gente melhorar e muito o que acontece hoje no Brasil. Uma das coisas que a gente pode e deve fazer é implantar aqui no Brasil o chamado ciclo completo das polícias. Aqui no Brasil, o ciclo policial ele é dividido ao meio. As polícias militares, elas fazem o policiamento ostensivo, mas quando acontece um crime, elas têm que conduzir o criminoso à Polícia Civil, que então faz a investigação. Isso quebra o chamado ciclo policial. Nos Estados Unidos, todas as polícias têm o ciclo completo. Esse é um exemplo de uma polícia que já foi muito ruim, depois se tornou, chegou a ser considerada, ainda hoje é uma das melhores do mundo, que é a polícia de Nova York. Quem fez a transformação da polícia de Nova York foi esse cara aqui, que é o William Bratton. Ele foi o chefe de polícia do prefeito Rudolph Giuliani. Ele assumiu por volta de 1994 e ele fez uma revolução na polícia de Nova York e tornou a cidade de Nova York uma das mais seguras do mundo. E ele fez isso utilizando uma teoria chamada teoria das janelas quebradas, que diz o seguinte: se você tolera pequenos delitos, eles acabam se tornando grandes crimes, crimes graves. E o Giuliani começou a atacar os pequenos delitos, as pessoas que pulavam a roleta do metrô ou que lavavam o vidro dos carros, depois iam extorquir dinheiro, e com isso começou a revolução na segurança de Nova York. Aqui a gente vê em laranja a taxa de homicídios de Nova York e em azul a taxa de homicídios dos Estados Unidos, né? A gente vê que Nova York teve um pico lá de homicídios, depois os homicídios foram reduzidos, mas dá para ver que a queda de homicídios foi em todos os Estados Unidos. E aí a pergunta é, o que aconteceu? O que os Estados Unidos fizeram para reduzir tanto a taxa de homicídios? E a resposta está nesse gráfico aqui. Em vermelho é aquela mesma curva do slide anterior. Em vermelho você tem a curva de número de homicídios, a taxa de homicídios. Em azul é a taxa de encarceramento. Então, você vê que a curva azul vai subindo, 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 subindo. Quanto mais a curva azul sobe, quanto mais criminosos presos, menos homicídios acontecem. É óbvio. Os Estados Unidos resolveu fazer o óbvio. Cometeu um crime, vai para a cadeia e fica lá bastante tempo. Por isso que eu digo, o desastre da segurança pública no Brasil, ele não é uma crise, ele é um projeto que entronizou a impunidade para todo tipo de crime no Brasil. E essa impunidade é resultado de uma combinação de duas coisas: incompetência no trato, na gestão dos assuntos de segurança pública, com ideologia. É uma questão ideológica. Essa visão de que o criminoso é um pobre coitado, de que um criminoso não teve oportunidade, de que o criminoso é fruto da desigualdade, como vocês viram, ela não resiste a uma análise superficial dos dados. O que a gente precisa fazer? A estratégia é simples, são os 3 P's. O primeiro P é de polícia, nós precisamos reorganizar as nossas polícias. O segundo P é de presídios, nós precisamos retomar os presídios que estão na mão hoje das facções criminosas. E o terceiro P é de legislação penal. As nossas leis penais precisam ser modificadas, principalmente Código Penal, a Lei de Execuções Penais, o ECA e a Lei do SINASE, que é o Sistema Nacional Socioeducativo. Eu mesmo, em 2019, em março de 2019, eu tive a chance de entregar na mão do ministro Sérgio Moro uma sugestão de um projeto de lei para modificação da legislação penal brasileira. Junto com um grupo de deputados, eu pedi uma audiência, fiz uma reunião com ele, tem até um vídeo dessa reunião no meu canal do YouTube, para quem quiser ver, e esse projeto de lei, ele consta como um apêndice do meu último livro, do meu livro mais recente, sobre o qual eu acabei não falando aqui, que se chama Os Inocentes do Leblon. É um livro que fala sobre um assunto que não tem nada a ver com segurança pública, é um livro que conta a história da criação do Partido Novo, do qual eu fui um dos fundadores, mas no final do livro, como tem a ver com a narrativa, eu coloquei o texto desse projeto de lei.
Essa é uma outra experiência muito bem sucedida aqui no Rio de Janeiro, que é o projeto Segurança Presente. Quem vive no Rio sabe da diferença que o Segurança Presente faz nas áreas em que ele foi implantado. O Segurança Presente é uma prova de que é possível a gente atacar e diminuir absurdamente o nível de criminalidade aqui no Brasil, simplesmente mudando as ideias que nos guiam. Essa é uma foto aqui da minha rua, aqui no Rio de Janeiro, mostra uma cooperação muito próxima, né, da polícia, do pessoal de Segurança Presente, dos batalhões da área. Nós usamos o WhatsApp para comunicação com os policiais, para avisar sobre coisas estranhas. É uma coisa que nos Estados Unidos se chama de vigilância comunitária, né? Aqui ainda não é muito comum, mas é uma abordagem excelente para a integração da polícia com a comunidade. Essa é uma foto de uma casa de detenção que eu visitei alguns anos atrás em Indaial. Essa foto mostra uma linha de montagem de uma empresa que fica dentro do presídio de Indaial. Os presos trabalham, a maioria dos presos que estão lá trabalham, eles são remunerados. Como vocês podem ver pelas fotos, o aspecto lá da casa de detenção é completamente diferente de todas as prisões do Brasil. Não entra droga, não entra celular, e os presos, quando saem de lá, eles saem já com uma poupança, porque 90% do dinheiro que eles ganham é guardado numa conta especial para que eles recebam quando eles saem. Então, quando eu estive lá, eu vi presos saindo, sendo libertados, recebendo um cheque de R$16 mil para poder recomeçar a sua vida. Existem soluções de tecnologia, essa é uma solução de tecnologia que eu trouxe para o Brasil alguns anos atrás, que detecta disparos de arma de fogo e informa a polícia em menos de 15 segundos. Uma outra possibilidade que a gente tem no Brasil e que não foi explorada ainda, pela Lei 13.022 de 2014, essa é uma lei federal, ela tem alguns dispositivos que dão às guardas municipais a possibilidade de atuar como polícia ostensiva. Em parceria, lógico, não é em substituição, é em parceria com a Polícia Militar e, na minha visão, com foco naqueles crimes que mais afetam ao cidadão, que é o roubo de rua, o roubo nos coletivos, nos ônibus. E essa parceria é uma parceria que tem que existir, né? Infelizmente, ainda não acontece na maioria das cidades. O Estatuto do Desarmamento já permite que as guardas municipais em cidades acima de 100 mil habitantes sejam armadas. É óbvio que tem que ter treinamento, é óbvio que tem várias guardas municipais cujo perfil não é adequado para isso, então esse perfil tem que ser adequado. Não há justificativa para que a guarda municipal não seja usada de uma forma mais assertiva no combate ao crime. Proteção de barreiras também é uma coisa importantíssima num estado como o Rio de Janeiro. Eu já discuti projetos de proteção das nossas fronteiras, das nossas divisas, né? Isso você faz utilizando uma combinação de obras de infraestrutura e equipamentos para reduzir em muito a quantidade de armas e drogas que entram no estado. Então, com isso, a gente impede que o criminoso seja abastecido, com fuzis, com munição. Isso é uma coisa totalmente factível, infelizmente ainda não foi implantado. Outra tecnologia que a gente pode usar é uma tecnologia de comando e controle. A minha visão é que cada bairro, cada condomínio, cada shopping center tenha lá um centro de monitoramento com câmeras e que isso tudo seja interligado numa hierarquia e termine na central de comando e controle da Polícia Militar e, quiçá, também da Prefeitura, tudo isso trabalhando de uma forma integrada para que a gente reduza a necessidade de ter policiais na rua e tenha uma resposta mais rápida para os crimes. Então, isso tudo são componentes das soluções que a gente pode adotar. De 2019 para cá, a situação de criminalidade no Rio de Janeiro apresentou melhoras significativas. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho uma pequena contribuição aí. A extinção da Secretaria de Segurança Pública e a criação das duas secretarias de Polícia Civil e Polícia Militar foi uma medida que, na época, foi muito criticada. Muita gente, até eu mesmo, tinha dúvida quanto aos resultados. Os resultados têm sido excelentes. Eu tenho visto críticos, pessoas que, na época, criticaram muito, me procurando para dizer: olha, Roberto, eu dou o braço a torcer,
porque eu achei que ia ser uma medida negativa e a medida foi positiva. Para vocês verem alguns números, né? Em 2019, comparado com 2018, o Rio de Janeiro teve o menor número de homicídios desde 1991. O número de homicídios caiu em 2019 e continuou a cair ano passado, em 2020. Então, são 2 anos sucessivos de quedas de homicídios no Rio de Janeiro. Quedas significativas, a gente está falando de 23%. O número de policiais mortos em serviço também caiu em 2019 e caiu em 2020. Então, são resultados bastante impressionantes. Outros indicadores, como roubo de cargas, roubo de automóveis, né, eles também, roubo a pedestres, também têm apresentado quedas significativas. A prefeitura também pode ajudar muito nisso. Eu sempre encorajo os prefeitos a se envolverem com a questão da segurança pública. O que a prefeitura pode fazer? Ela pode transformar pelo menos uma parte da sua guarda municipal numa, entre aspas, polícia municipal. Como eu mostrei, hoje já existe a sustentação legal para isso. Tem gente que não gosta dessa ideia, aí diz que aquela lei é inconstitucional. A lei está valendo, é uma lei federal. A prefeitura pode recolher moradores de rua e internar os usuários de drogas. Eu sei que isso é uma questão complicada, tem requerimentos legais para isso, tem uma lei municipal que cria uma série de complicações, tem termo de ajuste de conduta do Ministério Público, mas a gente não pode abrir mão de ter uma cidade onde se possa andar com tranquilidade. Uma cidade onde tem gente morando nas calçadas e frequentemente são usuários de drogas, não é uma cidade tranquila. Tem um projeto também discutido com o empresariado do Rio de Janeiro, que é criar uma espécie de cinturão turístico, né, para ter um tratamento especial. Rio de Janeiro é uma cidade famosa no mundo inteiro. A gente não pode aceitar que turistas venham para o Rio de Janeiro para ser vítima de crimes. E, por último, a repressão efetiva ao comércio de produtos roubados. Quem compra um produto roubado está financiando um assalto, um homicídio, e isso não pode ser aceito. O que o cidadão pode fazer? Acho que essa é a parte mais importante aqui da minha apresentação. Primeiro é entender o problema. O criminoso não é um coitado. E pobreza não causa crime. Não tenha pena de criminoso. Se o criminoso não for punido de forma proporcional ao crime que ele cometeu, isso é um incentivo à impunidade. Em breve, todos nós seremos vítimas de crime. Não seja uma ovelha, não aceite o crime como um evento de rotina. Crime não é uma coisa normal. Se informe e apoie as mudanças na lei. É preciso que a sociedade se envolva. Eu digo muito isso aos líderes, às lideranças empresariais do Rio de Janeiro, de todos os setores. As lideranças empresariais têm que entrar nesse debate de mudança de legislação. Apoie a polícia. Não fale mal da polícia, não deixe ninguém falar mal da polícia. Existem elementos ruins em todas as profissões. Ora, a gente conhece médicos que foram presos por cometer crimes. Alguém fala mal da medicina por causa disso? A gente conhece motoristas que cometem barbaridades. Alguém fala mal da profissão de motorista por causa disso? Conheça a sua polícia. Visite a delegacia, visite o batalhão e, principalmente, escolha bem seus representantes. Vote naqueles que entendem e priorizam o assunto segurança pública. E aí, para encerrar minha apresentação, eu vou deixar aqui com vocês 2 ideias que eu considero muito importantes no combate ao crime. São ideias fundamentais para que a gente saia dessa crise de criminalidade que nós vivemos. A primeira, como eu já falei, o criminoso não é uma vítima. O criminoso é o autor do crime. E a segunda ideia, que é uma ideia que causa impacto, essa frase, e é para causar mesmo, é para fazer as pessoas pensarem, é que a sentença do criminoso não pode ser mais leve do que a sentença da vítima. Esses são os meus contatos. Eu estou à disposição de quem quiser trocar uma ideia, pode me procurar pelas redes sociais, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Roberto. Doutor Roberto.
Gostaríamos de agradecer a sua participação, seu brilhante evento. Nos trouxe informações bastante impactantes, tá? Assustadoras, algumas delas. Eu tenho uma pergunta para ser feita. Quais são as medidas práticas que podem ser tomadas para iniciar o processo de reengajamento da segurança no Rio de Janeiro? São três coisas para que a gente... Essas três coisas, elas têm que ser feitas em conjunto, né? Nós precisamos reestruturar as nossas forças policiais, nós precisamos retomar o controle dos presídios e nós precisamos modificar a nossa legislação penal. Quase tudo isso envolve, de alguma forma, o envolvimento, a participação do governo federal, do Congresso Nacional. É impossível mexer em lei sem o Congresso Nacional, porque no Brasil a lei penal é 100% federal. Então, o Congresso Nacional precisa se envolver nisso. Em relação às polícias, tem muita coisa que um governador pode fazer. Então, a reestruturação da polícia até um certo ponto está nas mãos do governador. A partir de determinado nível, passa a ser uma questão federal. Então, por exemplo, essa questão do ciclo completo da polícia, da gente ter uma polícia única que faz o patrulhamento na rua e também a investigação, no meu entender, de muita gente que estudou o assunto, é uma questão crucial. O governador não pode fazer nada a respeito disso. Isso também está nas mãos do Congresso. Em relação à questão prisional, também tem muita coisa que o governo do Estado pode fazer. Pelas últimas informações que eu tive, nós hoje temos no Rio de Janeiro um déficit de aproximadamente 30 mil vagas nas prisões. E a sociedade carioca tem que entender que isso é um problema grave. Eu encontro muito pouco, tenho encontrado na minha trajetória, pouco interesse das pessoas de uma forma geral, e eu falo muito isso com líderes empresariais, né, do Rio de Janeiro. As lideranças precisam se envolver nisso. Se gasta tanto dinheiro com tanta coisa, a gente tem aqui um museu sendo construído na Avenida Atlântica, um desperdício de dinheiro assim que, meu Deus do céu, é difícil de acreditar aquilo ali. Mas, enfim. Então, são essas três coisas. Agora, de forma prática, no curto prazo, tem duas coisas que estão ao nosso alcance, exclusivamente do Estado do Rio de Janeiro e da Prefeitura em conjunto, que podem representar um impacto muito grande. Primeiro, é a continuação, a ampliação do projeto Segurança Presente, que eu considero uma das iniciativas mais bem-sucedidas de segurança do Brasil. Onde o Segurança Presente chega, onde ele tem liberdade de trabalhar, ele reduz os crimes de rua em mais de 90%. Então, o Segurança Presente precisa ser ampliado, ele precisa ser reforçado e ele não pode, isso é muito importante, se tornar instrumento de política eleitoral, que é uma coisa que já aconteceu no passado e não pode acontecer agora. A outra coisa que é muito importante, que eu acho que faria uma diferença dramática na vida do carioca, que é um projeto que eu já estou tentando há muito tempo conseguir interesse a respeito dele, até agora não consegui, é um sistema de proteção das divisas do Rio de Janeiro. Então, em cada estrada que entra no Rio de Janeiro, nós fazemos algumas obras, instalamos alguns equipamentos e adotamos alguns procedimentos, de forma que vai se tornar muito difícil alguém entrar no Rio de Janeiro carregando armas, carregando drogas. Tá? Essa proteção também tem que ser estendida aqui à Baía de Guanabara, que hoje é um local de entrada, né, praticamente sem nenhuma proteção. Se a gente fizer essas duas coisas, segurança presente e essa medida de proteção nas divisas, a gente vai ver uma melhora de curto prazo, Jorge. Excelente. André, alguma pergunta no YouTube? Jorge, as perguntas que chegaram já foram respondidas mesmo durante a apresentação. Como o Roberto Galindo colocou aqui, perguntou qual seria a opinião do Dr. Roberto sobre a participação
da Guarda Municipal na prevenção ao crime. E acredito que já tenha sido respondido. Eu já falei sobre isso. Eu acho que a Guarda poderia ter, né, uma participação fantástica na segurança pública do Rio. Já falei isso ao prefeito várias vezes. A última conversa que eu tive com ele, eu acho que ele está caminhando no sentido de ter um entendimento muito parecido com o meu. Tá? Eu acho até um desperdício dos homens e mulheres da Guarda Municipal, né? São 7.000 homens e mulheres, é um efetivo, poxa, quase do tamanho que a Polícia Civil tem para atender o estado inteiro. Né? Eu entendo que vários desses cidadãos, desses homens e mulheres, fizeram concurso para a Guarda Municipal e não estavam imaginando que poderiam exercer uma função de polícia. Então, eu acho que quando isso acontecer, tem que se dar a opção para eles, olha, vamos supor uma alternativa, olha, a Guarda vai virar polícia, mas se você não quiser, você pode ir para uma outra área, enfim, fica aqui quem tem essa vocação. E os policiais do Rio de Janeiro que eu conheço, eles têm uma vocação imensa, eles têm um trabalho mais difícil do mundo. Eu vi, nesses últimos dias de calor aqui no Rio de Janeiro, onde a gente teve grande fluxo de pessoas às praias, né? Muita gente teve essa mesma experiência que eu, como eu conheço muitos policiais, é uma rotina muito dura, né, que eles têm. Eles colocam a vida em risco todos os dias. E ter o auxílio da Guarda Municipal, ter a Guarda Municipal combatendo lado a lado com a PM, ia ser bom, eu acho, para a PM, ia ser bom para a Guarda, ia ser bom para a sociedade. Perfeito. Não mudamos perguntas. A mudança da sociedade, eu acho que é vital para a mudança desse cenário que nós estamos vivendo. Quando a sociedade ela não mudar, a forma de enxergar, atuar, acho que fica um pouco difícil. Ela tem que participar, ela tem que contribuir. Senão, fica um pouquinho difícil. Então, como eu comecei a minha apresentação dizendo, o que trouxe a gente para essa crise, o que trouxe a gente para uma situação onde qualquer um de nós três aqui, quando sair na rua agora, né, não preciso nem saber onde vocês estão, qualquer um de vocês dois, ou eu, quando sair na rua agora, está arriscado a ter um cara armado que vai levar a sua carteira, que vai levar o seu celular, e 98% de probabilidade esse cara nunca vai sofrer nenhuma consequência por isso. A gente chegou nessa situação por causa de ideias erradas. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, dando voz para o que eu tenho a dizer, é muito importante. Essas ideias precisam ser reproduzidas e a gente precisa mostrar com números e fatos que o que se diz todo dia nos jornais, na grande mídia, até nas universidades, não é verdade. Se criou um mundo maluco onde o criminoso é um pobre coitado, quando, na verdade, ele é ligado a uma facção, ele tem conexões internacionais, ele sabe usar fuzil, ele tem... Então, ideias. A nossa arma principal na guerra contra o crime são as ideias certas. Perfeito. Bem, acho que podemos encerrar, né? Gostaria de agradecer ao Roberto Mota, em nome da diretoria da UERJ, participação nesse brilhante evento e até a próxima. Okay? Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Jorge, André e a todos. Bom dia. Muito obrigado. Obrigado. Tchau.